muito bem-vindos a mais um podcast, O Quinto Elemento. E hoje estamos com a Keila Figueiredo. Seja bem-vinda, Keila. A Keila é uma mestra, mentora, palestrante, autora e mais um monte de coisa aí. 1000 funções, né? 1000 funções que ela vai contar pra gente que ela faz e de todas as pessoas que ela já colocou aí no mercado, né? E hoje, porque a gente gosta da polêmica, né? Então hoje a gente prepara o café ou o capacete, porque lá vem pedrada. É disso que a gente gosta. A gente gosta de polêmica. Keila, seja muito bem-vinda. Fale um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz. E, ai, esqueci de apresentar. A gente tá aqui com a senhora assim, ó. Eu fiquei, cadê eu? E eu? Você? Ela se empolga, A gente. menina do marketing, a nossa mentora, a que puxa nossas orelhas para as datas. Hoje eu levei uma chamada, eu vou contar, gente. Eu já levei uma comida hoje. Você não sabe, depois eu vou te contar, Carol. Porque hoje não deu tempo. E a Carol, a nossa chefa. Eu senti aí porque eu não tô sabendo. Aí, ó, Dessa tá vendo? comida. Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos no nosso canal. Inclusive, já quero deixar o recado aqui. Compartilhe, comenta e clique aí, ó, no sininho para que você possa receber as próximas notificações. Exatamente. E é importante, né, gente? Clicar, comentar. Porque assim o YouTube, ele reconhece. Sim, ele E ele entende que é... envia o conteúdo para mais pessoas. Isso, ele entende que é relevante e envia para mais pessoas. Mas a puxada de orelha, né, senhora Tô Luciana? sentida, Carol, depois eu vou te contar. Você sabe por quê? Porque a gente falou sobre estratégias de vendas. E se você não segue uma estratégia de vendas, as coisas não acontecem, né, senhora Luciana? Mas eu tô sem tempo, né? Ó, desculpa. Não, mas então, vamos... Cá, fala aí, você. Eu não Boa sei, noite, porque se eu seja soubesse, você já bem-vinda. tinha levado uma também. Então, o público já tá sabendo que a gente tá ok, né, Carol? Porque a gente compartilha igual. Mas não, a gente... E ó, Não, só depois pra eu vou contar. te deixar um pouquinho mais triste, a Keila é das minhas, tá? A gente Tudo gosta dela disso. é com planejamento, plano de ação, estrutura, processo. Dona Lu, eu acho que você precisa que entrar a na minha linha. cabeça é muito pensante. E não vem falar não que a Carol também é, tá, Eu Carol? também, eu sou Então, pensante, mas organizadinha. não vem não, tá? Ó, isso daqui é a resenha pra depois, gente. Mas vamos saber da Se Keila, liga, gente. vamos saber da Keila agora. Keila, você viu que aqui é a resenha total, É isso todos aí. os dias. É puxão de orelha ao vivo. Puxão de orelha ao vivo. Keila, conta aí quem é a Keila, o que a Keila faz. Então, começo aqui muito constrangida até, né, com a energia de vocês e a resenha, mas estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada e obrigada também pela audiência, já recomendando vocês para seguir, porque só tem pérolas aqui, pessoas que eu estou acompanhando, e parabéns pela força feminina, pelo posicionamento dessas mulheres aqui tão incríveis, que eu até acredito que hoje estar em um projeto com mulheres é um presente, né? É um troféu até, um privilégio. Não são todas as mulheres que conseguem se comunicar e manter uma conexão alinhada ao mesmo propósito, na mesma velocidade. Mas, assim, querendo contribuir um pouco aí com a resenha de vocês, toda a equipe tem que ter o sonhador, tem que ter o pé no chão, tem que ter a... Keila já me leu, gente. Não, que ela fala sonhador, pé no chão, vamos o quê? Tem que ter o criativo, tem que ter o que acelera, tem que ter o que freia, tem que ter o que comunica mais, né? Tem que ter aquele que pensa mais, aquele que é mais recatado ali para as ações mais de bastidores. Então, eu falo que é como o teatro, né? Eu sou formada também em teatro, é uma das paixões que eu tenho. E o que é que a gente estuda no teatro? É que cada um tem o seu lugar, tem o que ri, o que chora, o que fala, o que dorme. E aqui é isso. Eu já percebi que tem tudo. E detalhe, tem algumas de vocês aqui que tem 2, 3 papéis e uma só. É verdade.
Eu tenho acho que uns 20. A Carol também. A Gi, ela é mais pé no chão, focadona, né? Então, não sei como é que... Mas é muito E a Mi- importante ter E a aquele... Mi também, né? A minha é Tá faltando a disciplinada. Michelle. Hoje a Mi não veio porque ela teve um contratempo. Mas a Mi, ela também, ela é Disciplinada. do comportamental. Você É. também é, né? Sim. A Michelle ela é analista comportamental. Então, ela também, ela é mais quietinha, mas ela lê a pessoa toda, né? Toda. Imagina se fosse essa equipe formada, se ela fosse formada só por pessoas visionárias, só por estrategistas, só por gestores. Uhum. Então tem que ter esse equilíbrio, é muito gostoso isso. É. Então divirtam-se. Mas a gente fala, né, que a gente nem trabalha, porque toda nossa reunião é um acontecido, né? É. Gente, falando em teatro, eu só quero mandar um beijinho É pra Dona pra Seve. Dona Seven. Beijo, Dona Seven. Seve. Toda vez que agora eu falei de teatro, eu lembro da Dona Seven. A Que é a mãe Dona da Seve Gi. é a mãe da Gi. Ela É a atriz. mãezinha. Ela é muito legal. Uma vez por mês a gente se acampa na casa dela, porque a gente faz tem um atendimento lá em Mongaguá, né? A gente faz um atendimento lá com as consultoras, que é um outro projeto nosso. E é muito legal. E ela é uma das nossas elementas agora. Ela já faz parte do bando. Beijo, Dona Mãe, um beijo no seu coração. Beijo. Te amo. E é muito legal, Keila, você falar isso, né? Que na verdade, nem era o nosso intuito, né? De agregar, falar sobre mulheres, né? Mas isso vem muito ao encontro da gente. Sim. Muito ao encontro da gente. Então, e a gente gosta de agregar, né? Eu falo assim que a principal função, a nossa função é elevar a autoestima, devolver qualidade de vida, resgatar sonhos, né? Então, isso, a gente como mulher, a gente sabe que o nosso fardo não é mais pesado, né? Porque a gente tem várias jornadas, né? Sim. Muitas jornadas, né? Então, e a gente vê, né? Como a gente estava falando nos bastidores, isso não, às vezes tem muita rivalidade, né? E a Sim. gente não, a gente gosta de agregar, a gente gosta de somar, e a gente gosta de dividir também, né? Porque Sim. dividir, você tá multiplicando sempre. Sim. Eu acho que a melhor colaboração, e talvez não é a única, Uhum. mas é você ter um riso solto, ter uma alegria independente da situação, do projeto, da condição, da estação. É sobre vibração. Uhum. Quando eu conheci a Gi, e eu conheci a Gi num pacote de 10 mulheres. Uhum. Por que era um pacote? Porque um grande amigo, Geraldo Rufino, meu amigo, eu conheço o Geraldo há uns 12 anos, e numa situação dessas aí eu falei, ô Geraldo, eu quero conhecer mais sobre o mercado de podcast. Ele falou, vou te apresentar uma mulher que está à frente de um podcast, e me apresentou a Gi, entre outras. E quando eu conheci a Gi, ela se destacou nas minhas visitações pela leveza dela, pelo riso fácil. Eu achei isso nela. Achei uma vibração leve. Eu nem quis saber, assim, o que ela faz, que ela é formada, sei lá, eu não investiguei nada. Eu apenas extraí de você, e falando aqui ao vivo, né, e para vocês aproveitarem, ela é uma menina leve, de riso fácil. E não significa que ela não tenha problemas, ou que você esteja fingindo uma alegria. Eu acho que entre as mulheres deveria ser cultivado essa leveza. Sim. Sim. Então, muitas vezes, não é porque a mulher ela tem uma intenção de afastar você, de rejeitar a outra, ou ela vai no intuito de competir. É porque é da mulher essa força de se posicionar. Ela é meio que instruída ao longo dos anos, e que a gente conhece a história do posicionamento feminino, a ter essa força de entrante. Uhum. Ela precisa romper barreiras, romper limites, romper paradigmas, né? Ela precisa enfrentar mesas. Quantas mesas? Eu digo que eu tenho 21 anos de carreira, 23, 20, depende do ponto de vista, né? Eu fui desenvolvendo a minha carreira ao longo da minha vida em diversas experiências. Mas em muitas mesas de negócios, eu era a única mulher. E muitas vezes
eu tinha que romper com aquele, digamos que preconceito, que eu não iria conseguir, porque era equipe de homens, de executivos, de engenheiros, de advogados, de políticos. Quantas mesas de gestores públicos eu já ocupei para trazer uma mensagem, para trazer uma solução. E eu tenho alguns testemunhos de mulheres que desistiram, que elas não conseguiram se manter no mercado. Porque manter-se no mercado posicionada não é sobre competência. E você que está nos assistindo pode estar neste momento vivendo essa experiência de sentir menos, de sentir rejeitada, ou às vezes não se sentir parte, né, nesse mercado tão competitivo. É quebrar paradigmas, né? Porque, como você falou, a mulher, ela tem medo, né, de se posicionar diante de tantos homens. Para uma mulher peitar uma mesa de executivos, não é para qualquer uma. E a gente precisa estar muito posicionada e saber muito quem a gente é e para que a gente veio. Que é a identidade. Que é a identidade. E isso a gente sabe fazer muito bem. Porque cada uma de nós, a gente, às vezes, até a gente, eu vou falar por mim, né? Eu tenho muito a essência masculina, porque eu gosto de tomar frente de tudo, né? Então, independente do que quem vai estar comigo, eu gosto sempre de me posicionar, né? Claro que a gente ouve a opinião, aqui igual nós quatro, né? Cada uma dá sua opinião e a gente acata, porque todas nós temos uma maneira de pensar. Então, a gente se reúne, cada um fala da sua opinião, que acha que não acha, e aí fala assim, puxa, é verdade, né? Então, não tem aquele ego de mulher, porque há muita mulher, infelizmente, tem muito ego, né? Aquele negócio de mulherzinha. Aqui não tem mulherzinha, né? A gente é empoderada, né? Então, e é verdade mesmo. Às vezes as pessoas não gostam de falar a verdade. A gente é posicionada. A gente é posicionada. É que, na verdade, nós temos o mesmo objetivo e propósito. Então, a gente acaba unindo as nossas forças, os nossos pensamentos, o nosso direcionamento, coloca na mesa as possibilidades, mas todas elas direcionando para o mesmo objetivo, exatamente, né? O mesmo propósito. Mas deixa eu colocar um ponto que eu não conseguia ver esse ponto até eu passar pela experiência. Nem toda mulher, ela está preparada para estar em um negócio de parceria. Mas isso é... Nem toda pessoa que você pensa, que você olha a capa, ela tem uma mentalidade pronta, e aí você fala de mentalidade também. Ela está curada emocionalmente, talvez ela tenha uma ferida que em determinado momento de um bastidor, aquela ferida vai ser acionada, vai acionar um gatilho e ali vai desequilibrar. Então é muito importante que nessas relações e conexões de encontros femininos, saiba o lugar de cada um. Em que nível que essa pessoa vai estar, onde ela nem vai comprometer o projeto e nem ela vai se frustrar ou se expor. E qual é a experiência? A experiência é quando você entrega muito, é como se eu falasse assim, você vai levar essa carga, eu vou levar essa. E eu estou confiando que você está pronta. Só que eu vim com a blusa igual a sua, e a sua ferida talvez é rejeição lá do passado. Você vai olhar e falar, nossa, ela me imitou com a blusa. Quer dizer, acionou um gatilho que a carga, que era o mais importante, ela vai ser substituída pela emoção, pela aquela ferida. Isso não é só para grupos de mulheres, né? Isso é para tudo. Mas complementando isso que você falou, é muito interessante porque faz todo sentido. Quando a gente trabalha a mentalidade, aí a gente precisa trabalhar essas traumas e frustrações nas pessoas que queiram alcançar outro nível, porque ela precisa sair desse padrão, né? Então, quebrar padrões, se curar mesmo, né? Então, eu sou terapeuta integrativa também, facilitadora de barra de axis, então eu trabalho também com a emoção de cura, né? Da mentalidade. E se a pessoa não se curar,
internamente, ela nunca vai estar pronta para o próximo nível. E é isso que o quinto elemento faz. Ele cura a emoção, o físico, o espiritual e, consequentemente, ele vai curar o financeiro, né? O reflexo. Exatamente, é o reflexo. Mas nem todo mundo está preparado para isso. Eu falo que é trazer a consciência, né? A primeira coisa é a pessoa aceitar. Porque quando ela aceita que ela tem um problema e ela sabe desse problema, ela aceitou, aí ela passa para o segundo passo, que aí sim é a ajuda. Ela aceitar a ajuda e com a ajuda ela vir tratando isso, né? E quantas empresas quebram por conta de ego? Nossa! Muita! Né, Keila? Quantas empresas, né? O que eu ia complementar que a Gislaine falou ali, é que quando você ocupa uma cadeira, uma posição de liderança, não precisa ter título, não precisa ser o presidente da empresa, ou né, o CEO, não é sobre isso. Mas quando você tem uma posição de liderança, que significa o quê? Uma autoridade por uma transformação que você gera, você precisa ter, junto com isso, de mãos dadas, a responsabilidade sobre as pessoas que estão na organização. E aí, quando a gente fala do comportamento narcisista, que vai muito para o olhar de relacionamento, de abusos, esse comportamento ele está na sociedade. Existe o narcisista social, que ele acha que o importante é ele cumprir o resultado, sem olhar o que, o como e quem. Como ele vai chegar. Como ele vai chegar. Então, se tem alguém na equipe que é essa pessoa que está ferida, se seja mulher ou não, independente, ele não importa. A gente acabou de falar nos bastidores aqui a história da nossa colega, onde é meio que um descarte. Não, você não está pronto, você não serve, não importa o que você vai sentir. E isso é muito delicado nas organizações. Tudo bem que as empresas não é uma casa de acolhimento. Mas se eu me proponho a liderar pessoas, porque processos a gente gere, mas pessoas a gente lidera. E liderança é cura, liderança é acolhimento, liderança é condução. Né? É como você vai tratar o desligamento dessa pessoa, ou que seja a integração dela. É aquele velho ditado, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Né? E dentro da empresa, isso acontece muito. E aí, a soberba, ela vai indicar, né? Se ela tá pronta ou não. Então, muita coisa a gente precisa mudar dentro das empresas. E às vezes você vê uma pessoa muito superficial, mas aí você coloca ela num cargo de gestão ou num cargo acima, aí ela vai mostrar quem ela é. Ô Lu, você falando isso me trouxe à memória um cliente que a gente fechou recentemente. Lá atrás, quando a gente conversou com ele enxergava que a empresa precisava de ajuda. Mas aí, no decorrer da nossa conversa, ele identificou que, na verdade, ele precisava de ajuda. E aí ele pegou e falou, não, olha a humildade, né? Ele falou, eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois cuidar da empresa. Isso é humildade. É a pessoa olhar para dentro. É o tal do trazer a consciência, aceitar que tem um problema e que precisa ser resolvido. E ele aceitou. E isso a gente se depara com muitas histórias assim, quando a gente vai conversar com o cliente, porque a empresa, a Gi fala muito isso, você vai fazer a análise da empresa, você vai mapear tudo, né? E começa pelo dono da empresa. Por que a empresa não está crescendo? Né? Por que não está gerando, porque não está crescendo em faturamento? Por que não tem conexão com o cliente? Então, às vezes o cara ele é tão soberbo que ele fala, não, é do jeito que eu já cheguei até aqui. Eu falo que é a síndrome de Gabriela. Né? E assim que vai ser. E não é, né? Hoje eu estava até comentando com a Carol, eu conversei com uma amiga nossa, que ela está num projeto maravilhoso, que até depois a gente vai fazer conexão com ela. Ela contratou uma pessoa, e ela é muito, muito... sensacional. Assim, sensacional. Ela é muito sensacional, ela é muito visionária. E ela falou assim, Lu, eu contratei uma empresa, um mentor para mim, para ele
me mapear e mapear o meu negócio, né? Ela falou assim, nossa, Então, assim, você vê a humildade. A menina, ela é muito fera. Uhum. Ela é muito fera. E, tipo, ela não teve nenhuma soberba de falar assim, eu Por já dar uma sei. ajuda, né? Porque no fundo, Então, ninguém assim, sabe de tudo. ninguém Nós sabe de precisamos ser humildes para aceitar ajuda, né? É o que a gente estava falando. A gente precisa somar e dividir para multiplicar. E isso é uma coisa que aí se perguntou, né? Da onde nós nos conhecemos. Todas elas eram minhas pacientes. Sim, todas. Tem uma agenda amanhã? Todas, né? Todas. Aham, todas minhas pacientes. E aí, eu não trato só do físico, né? Eu trato da alma também. Sim. E aí a gente vai conhecendo as histórias e a gente vai sentindo a energia, né? E é como você falou, a energia nos conecta. Sim. Então, assim, hoje eu falo que a gente é irmã de mães diferentes, né? Mas a gente se conecta muito. E eu podia simplesmente, eu sei tudo que eu preciso fazer, como fazer. Eu não precisaria falar assim, né? Vou contratar você para fazer isso, vou contratar você para fazer aquilo. Mas não, eu quero elas do meu lado para crescer junto comigo, né? Então, assim, quando nasceu o quinto elemento, para você ver como a conexão e como que a gente fala, a confiança. Quando eu chamei elas, tinha isso. A Carol já sabia, porque a Carol já é mais antiga. E aí é um desejo que eu e a Carol tinha engavetado há muito tempo, mas a gente nem sabia como fazer. E aí um dia eu falei, meninas, vamos fazer uma reunião, que eu acordei assim, vamos. Elas nem perguntaram o que é, onde é, quando é, e vamos. Ela só eu falou, marquei. Gi, eu tenho um projeto e eu queria que você viesse participar da reunião. Tá bom. A Carol assim. também. A Carol, ela é toda metódica em horário, data, tudo. E naquele dia foi muito de Deus, assim. Falei assim, Esse Carol, topa, né? Ela nem Falei, tô lá na tô clínica. lá na clínica. Tô indo pra clínica. E foi assim, né? Aí eu falei, gente, aí algumas falam, você é doida, isso não vai acontecer. Não nada tenho a mais ver. tempo para aventuras. Eu não tenho tempo para aventura, eu já sou assim, gente. E assim, e foi tomando uma proporção que assim foi muito rápido e eu não canso de falar isso, porque assim, eu poderia estar só para mim, não poderia? Sim. Poderia, mas não. Quem que nos uniu foi Deus, né? Exatamente. Então todo propósito é de Deus, de né? Deus, né? E quando é de Deus é impossível dar errado, né? E a gente sempre chama Deus para o nosso negócio, ele é nosso sócio. E nós somos muito parecidas, né? Uhum. Em relação a isso. Na parte da espiritualidade, a gente é muito parecida. Muito parecida. Então, e não tem ego. Eu acho que a gente não tem mais tempo, Mas por né, que não tem ego? Onde existe Deus presente, vai existir ego? Não. A essência dele tem que estar sobre tudo. Sobre tudo. Quando vocês falaram aí de ter a humildade para aprender, eu acho muito que a vida é sobre experiências. Eu tenho alguns livros que eu escrevi que eles não são amplamente divulgados em livrarias, e a partir desse ano, eu já falei que vocês vão receber aqui, né? Uau! Você vai vir divulgar ele Você aqui. vai vir divulgar ele aqui. Eles com são certeza. entregues nas formações, né? Tem um livro que foi lançado em 2015, 2017, 2018 e o último em 2020, que foi quando começou a pandemia. Eu comecei a construir uma leitura sobre o que estava acontecendo em relação ao posicionamento das pessoas. E talvez é um assunto aqui que vocês queiram abordar. Mas o que eu percebo em um desses livros que eu escrevi? Que a nossa trajetória, eu considero, assim, em uma boa fala, que são 100 anos aqui na Terra. Uhum. E nesses 100 anos, quando a gente percebe que a gente é eterno e não terreno, muda a configuração do chip mental. Uhum. Enquanto você está pensando que você é eterno aqui na Terra, quer dizer, você vai se apegar às coisas daqui. Uhum. Então, logicamente, você vai estar muito suscetível
vulnerável a atrair ou como se fosse um imã, você vai estar atraindo os imãs das emoções, do campo das emoções, porque as emoções são terrenas. Agora, o espírito, ele é eterno. Ele vem e ele volta. Só que a gente quer fugir dessa consciência. A gente não quer encarar, porque ninguém quer ir embora antes dos 100 anos, né? Não. Todo mundo que está insistindo e se justificando, dizendo, não, mas eu tenho que continuar aqui, igual o político, né? Eu ainda tenho muito a fazer aqui. Então, a gente vai nessa vibração. Mas quando você descansa a sua alma pensando, estou construindo experiências para uma evolução espiritual, porque de onde eu vim eu volto. E aí cada um tem a sua crença, que aí uns vão entender pela sua religião, né, pela aquilo que acredita. Mas o que eu trago nisso? E eu lembro muito da leveza do Geraldo, né? Que ele mostra É sensacional, né? quanto que a gente precisa ser grato por cada dia, porque a vida se resume hoje. É. Ontem já foi, amanhã não nos pertence. Mas se hoje eu for grato pelas experiências que eu estou tendo a oportunidade, gente, olha que incrível estar aqui hoje. É. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Talvez você está aí pensando, reclamando. Veja a experiência que você está vivendo hoje, aí na sua casa, na sua empresa, no seu carro, onde você estiver. Valorize isso. É sobre cada coisa. E ontem eu comentei que eu vi um post, a gente vê Deus em todos os lugares, né? Sim. E ontem eu vi um post dizendo assim, quando eu tinha 20 anos, eu queria muito ter dinheiro para viajar. Mas quando eu tinha 40, eu já tinha o dinheiro, mas eu queria tempo para viajar, porque eu estava muito acelerada. Mas quando eu fiz 60, eu queria saúde para usufruir. E quando eu fiz 80, eu não tinha mais a velocidade para aproveitar. O que esse texto remete? Que cada fase você vive a essência dela, a experiência dela, a evolução dela. E se nós conseguirmos sermos gratos, como o G prega tanto, e sermos aproveitadores dessa experiência, nós seremos realizados. Menos feridas e mais gratidão, né? Mais essência. Então, eu até anotei aqui, é sobre a experiência, né? A experiência de você pedir perdão, de perdoar. A experiência de olhar para alguém e falar, poxa, eu imagino que ela não queria me tratar mal, mas eu reconheço o lugar que ela está. E quando oportuno eu quero colaborar com aquela pessoa, mesmo que ela não queira. Tem gente que não quer, mas assim, intencionalmente você pode colaborar. Em vez de eu sentir algo de ruim por alguém que disse para mim, por esses dias, eu não tenho interesse em você, eu olhei para aquela pessoa com acolhimento. Eu imaginei qual é a batalha que essa pessoa está vivendo ou qual a ferida, qual o gatilho que foi acionado de um passado que eu tenha acionado esse gatilho nela. Aí é o momento da autoanálise, né? De você analisar, falar assim, será qual o gatilho que eu acionei para que essa pessoa tivesse esse sentimento a meu respeito? Não é culpar a outra, não é julgar a outra, não é dizer, nossa, que péssima, que essa pessoa me rejeitou, que ela... às vezes, ela é porque a pessoa se permite magoar com aquilo que você fez, não é sua intenção magoar. Verdade. Isso é uma coisa que a gente sempre, que eu sempre falo. Você só dá o que você tem. Né? Então, se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem mágoa, você vai dar mágoa. Se você tem raiva, você vai dar raiva. E isso é de cada pessoa. Não é sobre a gente, é sobre ela. Por isso a importância da expansão da consciência. Né? Saber cada vez mais as entranhas que nós temos, né? Que às vezes a gente vive a vida num bolo de urgências, emergências. Quando a gente entra no fluxo e vai embora. Quando a gente trata na parte da barra de Axis, a gente fala exatamente isso, que é a expansão da consciência. A gente vai trazer o inconsciente, né, para o presente, né, para o consciente, né? Então a gente vai fazer a limpeza, porque lá naquela fase ela teve uma experiência que ela não entendeu, então ela carrega aquele trauma lá da infância, lá de tantos anos, que hoje ela vê um problema, mas que era um problema, mas hoje já não é um problema, né? Ele não tem mais nem tanta importância, ela carrega a mesma experiência lá de trás. Então você precisa limpar isso, né? É bem interessante tudo isso que nós abordamos até agora, né? E trazendo para o tema que nós vamos falar, que é a falácia das mentorias do digital.
Nós temos algumas perguntas, Keila. Várias, Algumas perguntas aqui várias. que o tema realmente, na hora que nós lemos assim, opa, esse tema aqui Seu. É muito é um tema bastante interessante. E faz jus ao que a gente estava Tá falando desde o início. Desde o início, porque é você vender a verdade ou você vender a falácia, né? E aí eu tenho algumas perguntas aqui, uma me interessou, Keila, que está dizendo assim: você acredita que a velocidade com que alguns players crescem no digital tem mascarado a falta de profundidade no conteúdo e entrega? Olha só, quando a gente fala da experiência, vamos assim trazer esse assunto para, imagina que seja um empreendedor que está nos ouvindo em início de carreira, o outro está em transição de carreira e o outro quer escalar. Ele já está faturando, ele quer escalar. Cada uma dessas pessoas tem uma demanda e uma necessidade diferente. Uma vez que ela não tem a expansão da consciência, ela vai desesperada nessa dor. E eu gosto de falar que existem 3 grupos, 4 grupos de demandas. Eu tenho aquela pessoa que ela tem muita consciência da dor, da necessidade, ela já estudou, ela tem muita clareza do que ela precisa. E quando você aparece com o 5º elemento, ela fala, uau, é isso e tá pronto, onde que eu assino? Tá tudo bem. Essa pessoa ela vai prosperar muito, porque você vai dizer, faz isso, ela faz, toma água, ela toma, dorme cedo, ela dorme, porque ela tem sede, ela tem urgência e ela conhece essa dor dela. Ela já conhece seu propósito, expansão de consciência em alto nível. O 2º grupo é aquela pessoa que ela tem a consciência, mas ela não está motivada. Ela precisa ser impulsionada. Então, você vai gastar um tempo maior, talvez recursos, para elevar essa consciência. Então, quando aparecer o 5º elemento, ela vai dizer, mas espera aí, eu vou pensar, eu tenho aqui algumas coisas, já vivi algumas histórias. 3º grupo, talvez seja, né, alguém que está nos assistindo esteja nesse grupo, é aquela pessoa que ela nem sabe da demanda, ela nem sabe que existe a dor. Ela acha que a vida é assim mesmo. É escassez o tempo todo, é perseguição das pessoas, é dívidas, é traições no relacionamento, o corpo tá doendo, porque é isso aí mesmo, vai envelhecendo, vai adoecendo. Né? Mas onde que está escrito que você tem que viver os 100 anos da vida doente, terminar essa vida com doença? Onde está escrito que você tem que viver sempre em apuros financeiros e dívidas? Onde está escrito que você só atrai pessoas ruins porque você já tem algo premeditado? Então, na verdade, a pessoa ela cria uma verdade, que é uma inverdade, é uma mentira, verdade. E então ela precisa ser sensibilizada, ativar a consciência. E o último grupo é aquela pessoa que é a margem da sociedade, né? A periferia da sociedade, que ela não pensa em nada. Ela vai vivendo e a vida vai passando e tá tudo certo. Deixa a vida me levar. E a grande massa, infelizmente é a grande massa. Nada com nada. Quando a gente está nessa bolha, que a gente percebe os plays de mercado, a gente tem que ter muito cuidado e respeito. Então, eu tenho muito respeito pelos que estão posicionados, por todos os que querem colaborar, mas eu também tenho a minha consciência e clareza daqueles que não têm ainda a experiência e se enganam que já estão prontos para transformar realidades, nesses grupos que eu falei. E aí, onde é que fica raso? É quando ele pega uma pessoa que está aqui ainda no 3º grupo, que não tem ainda noção da sua dor, e já impulsiona ele como se fosse do 1º grupo. Ou quando ele pega uma pessoa que está com muita sede aqui no 1º grupo, explora essa pessoa. É o que está aí o modelo que a gente conversou mais cedo, sobre o modelo que é aquele assunto que tem maior demanda, que tem maior ativação, e eu vou nessa vibe, e aí se eu não tiver um caráter, se eu não tiver responsabilidade pela minha autoridade, que realmente eu transformo, eu posso saquear essa pessoa no tempo, no emocional, no dinheiro, nos bens e, sobretudo, nos sonhos. Quantas pessoas que estão nessa fonte aqui, sedenta dessa água, e vem um grande expert, player, e rouba o projeto dele. É um sugador, né? Porque ele já está... Imagina um carro, tá? Imagina uma pessoa pedalando de bicicleta. E imagina uma pessoa no metrô, certo? Digamos, no avião. Então, quando essa pessoa que está com muita sede encontra com uma pessoa que não tem uma conduta ética, essa pessoa pode olhar e falar, uau, esse 5º elemento aí, amanhã ele aporta 500 mil, manda fazer uma cópia, muda o nome e ele já joga isso lá na frente.
O que você tem que ter cuidado que está nos assistindo? Primeiro, identificar em qual desses grupos você está. Você já tem consciência da sua dor? E você tem a medida certa que você precisa para você não se iludir. Veja só, e aí se eu estiver falando muito, eu sou professora. Eu Então... adoro, a gente adora ouvir, Eu porque também. a gente está Adorando. sempre aprendendo. Então vocês podem dar uma puxada aí. Mas o que acontece? Quando essa pessoa que ela tem essa sede e tá tudo bem, que você tem sonhos e que alguém já anulou seus sonhos, né? E o que é o sonho? O sonho é desde você pensar, poxa, eu fiz 40 anos, aquela ideia que eu tinha de ter um filho não dá mais. Mas por que não dá mais? Eu sou essa pessoa, tá? Eu já sofri 2 abortos, fiz fertilização, não deu certo. Mas sabe o que eu estou dizendo? Que esse ano eu estou me organizando porque o ano que vem eu vou ter filhos. E aí não sei se vão ser adotados, emprestados, se vai ser de alguém, se eu vou ajudar a cuidar de filhos, se eu vou montar um instituto com 100 crianças. Eu sei que eu vou exercer o meu sonho de alguma forma. Você não pode, então, deixar que as pessoas manipulem o seu sonho com a medida dela. E ter o cuidado para que pessoas rasas, que se vendem como muito poderosas, corrompam a sua direção, o seu caminho, o seu projeto. Então é sobre isso. A sua pergunta ela é muito coerente, com muito cuidado e respeito aos grandes players de mercado. Mas é muito doloroso o que a gente tem visto no mercado. Demais. Verdade. Nossa. É uma coisa que realmente a palavra é essa, né? Doloroso. Você vê quando a gente começa a assistir algumas coisas e a gente vê a pessoa falando que ela já comprou e ela não conseguiu, ou a pessoa roubou a ideia dela e aí hoje ela tá lá a ver navios, né? E essa pessoa tá voando. Então, a pessoa é você roubar sonhos, né? Tem um ditado no mercado que é assim: 50% do que eu vou te entregar é responsabilidade sua e 50% é responsabilidade minha. E isso é muito justo quando você é ético. Porque quando você não é ético e você lida com essa pessoa que não tem a consciência elevada, você termina explorando dela a sua falha. Você como um mentor, eu na condição de uma mentora, eu tenho que ter muito cuidado para não dizer que a minha incompetência, ou que eu entregando apenas um PDF para você, eu estou dizendo que o meu serviço está sendo entregue, sabendo no fundo aqui que não é verdade. E aí eu olho para você e falo, faltou a sua parte. Sabe por que não deu certo? Porque você não implementou, porque você não fez. Mas será que realmente é a culpa da pessoa? Será que esse mentor não está acelerado para escalar financeiramente? Porque é assim, percebe no mercado que a mentoria começa como? Quando eu comecei com mentoria, eu já tinha 12 anos de consultoria e treinamento no norte do país. De pegar a caminhonete, botar um chapéu e pegar a estrada. E empresas. Quando chegou o digital, em 2013, na minha vida, eu tinha feito uma oração perigosa. Eu falei assim, Deus, me ajude a sair da estrada, eu não aguento mais morar dentro da caminhonete, em hotel. Eu queria algo. Eu não tinha muita noção do digital. Eu queria algo que eu ficasse dentro de casa. E já tem 10 anos que eu estou dentro de casa. Dentro do escritório, atrás do computador. Minha oração mudou, tem uns 2 anos. Dizia, Deus, já tá bom, já quero sair, né? Quero sair pra fora. Cuidado com o que você pede. Orações perigosas, né? E aí, naquele momento do digital, que o digital chegou no Brasil, o Érico Rocha veio trazendo a forma de lançamento. E aí, assim, já existia uma caminhada do digital, né? Dos sites de venda, dos e-commerce já existiam. Mas o Érico deu aquela aquecida do mercado em 2013. E aí, naquele momento, eu comecei com a mentoria com 12 pessoas. Lembro como hoje. Qual foi meu ponto de partida? Eu estou tendo dificuldade de ir para o digital, de me posicionar. Então, imagino que tenha pessoas também. Então, eu convidei 10 clientes meus do presencial e falei, eu quero ajudar você a fazer uma transição para o digital. E eu fiz essa mentoria por 1 ano. Eu acompanhei esses mentorados por 1 ano. Eu gostei da experiência. Falei, agora eu vou validar com mais 40. O segundo ano, eu atendi 40. No terceiro ano, eu segui com grupos de 40. Só que aí eu já conseguia ter 3 grupos de 40. O que a gente vê hoje, a pessoa que começa essa semana com 4, mês que vem ele já passa para 50, no outro mês ele já não é mais um mentor. Ele já prepara um time para ele poder escalar. E aí ele vende.
Ele fala, eu ajudo você a fazer tal coisa. Só que, na verdade, ele já terceirizou essa implementação. É. E nem sempre, são duas coisas aqui nesse momento. Nem sempre a convicção que ele está vendendo é a convicção de quem vai entregar. Ou nem sempre o comprometimento dele de treinar esse time com a mesma cultura, a mesma velocidade ou a mesma integridade dele vai estar implementada nesse time. E aí, tudo bem, você pode escalar no negócio da mentoria ou que seja da consultoria, mas escale com responsabilidade dessa entrega, porque nem sempre os 50% que está faltando é do seu cliente, mas sim do seu processo de gestão, do seu sistema, do seu ecossistema de entrega. Quando começa o digital, começa toda a explosão dos congressos online. 2014, eu fui fazer um congresso de liderança feminina, nós colocamos 10 mil mulheres numa sala por 7 dias, intercalando as entradas e saídas, 10 mil mulheres de movimento aproximadamente. Naquele tempo, eu fui fazer a pesquisa com a minha equipe, tinham 88 congressos no mesmo mês acontecendo. E aí saem os congressos, né, aquela explosão, e entra as plataformas de curso. Então, era assim, muito magnífico, né? Era tudo muito novidade. Mas hoje as pessoas estão cansadas do online, de assistir o curso. E aí entra o fenômeno do quê? Das comunidades. Então, hoje, é muito mais sobre você conectar pessoas, ter experiências, ouvir as narrativas, construir uma mentalidade com essa pessoa, construir juntos, conectar as narrativas de todos que estão ali. Não é sobre aula, porque aula, conteúdo por conteúdo, a gente tem no Google. A gente tem na internet. Aliás, quantos displays de mercado que liberaram suas plataformas que antes você comprava por 5, 8 mil, hoje está gratuito. É gratuito. É verdade. Então, A gente fala, né, que tudo que você precisa, se você não tem dinheiro para investir em treinamento, em mentoria, você acha gratuito e conteúdos bons, né? Então, deixa eu acalmar o coração dessa pessoa nessa resposta aí. Você que está nos assistindo, acalma o seu coração e toma nota. Você sabe muito, você tem muito conhecimento estocado, você tem muita experiência. O que precisa? Sistematizar isso. Não é mais sobre fazer tantos cursos. Eu amo o Leandro Aguiari, e se um dia ele ver esse podcast aqui, vou até mandar para ele. Leandro Aguiari, um dos maiores players de mercado, que trouxe o Storytelling, que fez toda essa movimentação do forma de lançamento. Já foi para os palcos dos meus eventos, tanto online quanto presencial. E que o Leandro um dia chegou no meu evento, no palco, e disse assim: vocês estão estudando demais, para de estudar. E aquilo me deu um choque, né? Eu estava lá atrás, eu falei, meu Deus, o que ele está falando, né? Eu estou aqui incentivando as pessoas. Para ensinar. Isso era 2016, 2017. Aí ele disse, pare um pouco de estudar, de buscar conhecimento, e comece a traduzir esse conhecimento em método, em um negócio, em um produto, em um sistema. Comece do pequeno, com um pouco, atendendo uma pessoa. Isso. Mais uma dica aí, pegue teu conhecimento que você já tem. Sim, você vai continuar estudando, mas comece do pequeno. Eu vou pegar esse conhecimento e vou transformar em uma solução para uma pessoa, para uma empresa. Segundo ponto, não queira atender centenas de pessoas, atenda uma, atenda duas. Eu tenho uma experiência de uma cliente que eu gosto de contar. Tem 8 anos que eu acompanho a carreira dela. Inclusive, ela vai lançar um livro conosco agora, dia 29 e 30 de julho. E essa cliente um dia me deu uma apostila, ela foi para a formação do Paulo Vieira, do Método CIS, e ela voltou muito feliz e falou, olha aqui, a apostila, me entregou. E eu fui folhear a apostila, lá tinha uma pergunta assim, me fala uma profissional que é grande, mas que não é famosa. E tinha meu nome. Tava meu nome, uma profissional que é grande, mas não é famosa. E por quê? Aí lá ela respondia, porque ela dedica muito tempo atendendo pessoas de 1 a 1. Ela era uma dessas pessoas. Eu li aquilo lá e guardei no meu coração. Um certo dia, anos depois, ela me fez um agradecimento e uma pergunta. Por que você cuida tanto de mim? E eu respondi para ela, porque uma vida importa. Porque a experiência de uma transformação é tirar a pessoa de uma depressão, de uma ansiedade, de um sonho que foi perdido. Imagina você hoje sentada aqui nessa mesa, vocês 3. Alguém um dia validou você para estar aqui. Alguém resgatou você, e você que está nos assistindo, alguém um dia quis eliminar você, mas alguém te validou. É sobre uma validação, é uma palavra.
Então, não é sobre começar grande, não é sobre ter milhões de seguidores, não é sobre você faturar milhões da noite para o dia. Isso pode acontecer, pode, conosco, com você, com quem está aí, mas isso não é uma exigência. Não é sobre dinheiro, né? Como é muito a gente interessante fala quando a isso. gente fala sobre isso, que a gente vai para a Tirando parte de uma carga, humanizar, né? É. A Humanizar. gente fala isso muito sobre a humanização, né? Sobre uma vida importa, né? Então, assim, é transformar vidas. Não importa se seja 50 mil ou uma. É igual. Mas é como ela falou, é você entender, você compreender, você conversar. É o que, quando ela falou, eu olhei para a Lu e falei assim, porque a Lu, quando ela vai fazer o exame dela é 1 hora. Ela fica 2h30, 3 horas. Então, é isso, é humanizar. É o que a gente está precisando, humanizar. Exato. Agora as pessoas são muito robóticas. Agora vamos para o outro lado, É. tá? Pode ter aqui uma pessoa que ela é ambiciosa, que não é gananciosa, e já quis até desligar o podcast. Calma aí, vamos agora falar para essa pessoa, que ela é acelerada, né? Que ela fala, não, essa mulher tá falando para desacelerar, para parar e tal. Então vamos falar para essa pessoa que gosta de voar, de acelerar e de correr. Se você está há anos atendendo uma pessoa ou 10 pessoas e você bateu no teto financeiro, e você não vai conseguir mais faturar que isso, porque sua agenda está lotada às 20, às 40 horas, e você já não está nem dormindo mais, está super cansado, cansada, fadigado. Qual é esse momento? É o momento da transição. É a transição de posicionamento. É o momento que você tira o olhar da sua entrega no individual, mas você deixa ali um campo, uma vitrine de amostragem. Você não precisa mais atender 40 pessoas, atenda 5. E aí você vai criar o seu ecossistema de negócios atendendo escalas. O que é a escala? Acontecendo. Atendendo empresas, atendendo turmas com muitas pessoas, atendendo no online, como agora a gente está atendendo aí, né? Milhares de pessoas assistindo. Ou seja, nunca... Outra coisa que eu aprendi com o Jober Chaves, se vocês não conhecerem, quero apresentar para vocês. Já está convidado. Jober Chaves é maravilhoso, ele tem um livro, O Poder da Palavra. Ah, E o Jober, ele ensina uma coisa muito fantástica, que é boba, parece ser boba a coisa, mas é essencial. Sabe quando o Faustão, a gente era adolescente, o Faustão tinha aquela dinâmica de atravessar um rio com aham. em cima de umas peças e as pessoas jogavam as bolas, né? Aham. Então, primeiro, a pessoa tinha que ter uma estratégia de pisar na bola certa para não afundar. Uhum. Ao mesmo tempo, ela tinha que olhar as bolas que vinham de fora para ela não cair. E na minha palestra, eu pego esse slide e coloco lá no painel, mostrando assim, ó, você está atravessando a vida, você tem que saber que pedra você vai pisar, qual é o momento de mudar de pedra e ficar o tempo todo atento que as bolas vão vir. Uhum. As boladas, as investidas, os reveses, né? Porque é o momento de você amadurecer. Uhum. Ai, mas eu só vivo em luta. Não, você vive em evolução. Uhum. Ai, mas as batalhas vêm todo dia, graças a Deus, que você vai avançando. E aí, o que eu quero dizer sobre a travessia da transição? Uhum. Que o Jober fala. Quando você tiver garantido 6 meses ou 1 ano da sua sobrevivência, é o momento de você dar o passo para o negócio do empreendedorismo. Tem pessoas que abandonam 100% a prática lá, da massagem, do cabelo, ou a pessoa que dava aula, agora ela pensa que ela montou o negócio, ela não precisa mais fazer o 1 a 1. Muitos mentores têm feito isso, que você me falou de mentores. Ele agora é um mentor, ele acha que ele não precisa mais degustar ali a experiência. O médico, tem médico com 80 anos que ele atende 5 pessoas. É para ele não perder ali a essência da missão, da vocação, do chamado. Então, fique atento, você pode escalar, mas não deixe ali de viver a sua missão. E para quem quer acelerar, é criar o seu ecossistema de negócios, é posicionar com autoridade para você formar outras pessoas como você, que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é eu continuar atendendo por escala, a outra é eu formar outras Keilas. Uhum. Em 2014, quando eu lancei o TP, que era o Train Partnership, era treinando parceiros como eu, para ajudar as pessoas a fazer a transição. Eu pensava assim, eu sozinha só estou atendendo 40, 10, 12. Então eu pensava, vou preparar vocês para que vocês façam o mesmo. Então eu criei uma metodologia e entreguei na mão deles para que eles continuassem fazendo. E essa é uma inteligência. Existe um segredo de mercado, dito por o senhor Flávio Augusto, né, do sucesso.com, que ele fala muito
podcast dele, nas mentorias. O segredo hoje do mercado é você ter pessoas em comunidade, né? Que é a sua força, seu poder, é o equity do posicionamento, é o quê? São pessoas. Quanto mais pessoas você tem, no menor preço, no menor valor, no menor custo, você atraindo essas pessoas. E detalhe, transformando a vida delas, não é iludindo, é transformando a vida delas. Pode ser uma pequena transformação? Pode, mas que seja em grande massa. Maior é o seu posicionamento, de mais alto valor. Maior é a sua autoridade. Segundo ponto, quanto mais você escala em formação de outras pessoas que possam multiplicar e fazer o mesmo que você faz, ou que seja com talentos diferentes, mais você escala em transformação nessa geração. É muito profundo, mas faz muito sentido. Sim, total. Para quem quer voar, né? Para quem Você quer tá- voar. É uma Você tá expansão falando, mesmo de Pra consciência. quem quer voar, porque a gente desacelerou ali, quem tá depressivo, porque se acha pequeno, calma. Atende uma pessoa, atende no seu tempo. A velocidade minha não é a sua, da fulana não é a minha. Quer dizer, vai no seu tempo. Tem o tempo Kairos, né? Que é no tempo do Senhor, no tempo de Deus, no tempo do universo, do que você acreditar. Vai chegar o seu tempo. O que você não fez em 10 anos, você vai fazer em 1. O que você não fez em 1 ano, você faz em um dia numa mesa de negócios. Isso já aconteceu comigo. Isso mesmo. Agora, para quem quer acelerar, é essa outra visão. É esse outro movimento, né? Que é de você conduzir para que outras pessoas cresçam com você. E é o que está acontecendo com a gente, né? O que você estava falando é exatamente o que está acontecendo num outro projeto que a gente está desenvolvendo para expandir na verdade, a gente está transformando vida, escalando, né? Sim. A gente está escalando para transformar mais vidas. É um projeto que eu tenho no meu consultório. Agora, eu fazia só em consultório. Agora, a gente está expandindo para todo mundo ter, Sim. né? Eu falei pra Lulu, como que a pessoa só vai ter esse tratamento aqui? Não, vamos jogar isso pro pessoal, porque muitas pessoas precisam disso que você entrega. E aí, isso aconteceu e foi assim, sacada dos meus pacientes mesmo, né? Que eles falaram assim, nossa, muda tudo. Ai, puxa, eu queria tanto que a minha mãe fizesse, mas minha mãe mora na Bahia, a minha tia mora no Rio. Como é que você... Aí eu falei assim, nossa, como é que eu posso fazer isso? Aí você vai, né, lembrando de outras coisas, assim, puxa, mas eu posso desenvolver uma consulta online, por que não, né? E aí fui resgatar um método que eu tinha aprendido sobre a anamnese, né, de vitaminas, online, que dava para fazer online, né? Não precisava do equipamento da pessoa presencial. E aí foi surgindo, aí eu falei para Gi, né? Eu falei, Gi, me ajuda aí, vamos ver. E é isso. Eu acho que é muito interessante isso, mas isso não é para todo mundo, né, Keila? Porque nem todo mundo tem essa consciência, como você estava falando aí, de pessoas que roubam sonhos, que ela só quer saber de dinheiro, né? Então, isso não é Tudo pra isso todo que foi mundo. falado, ele vai muito de encontro com essa segunda pergunta, né? Que está aqui. Na sua visão, por que tantas mentorias hoje prometem grandes resultados, mas falham na implementação real com seus alunos? É porque não tem a humanização, né? Então, eu aquilo. acho que é aquele negócio. É aquilo que a Keila falou, né? E eu acredito sim, que tem muita gente que promete, e aí na hora da entrega, ó, eu já fiz aqui, tá aqui o PDF, É isso que eu ia falar. Porque e você, é muito... agora com você. É a superficialidade, É né? a batata quente. É a superficialidade. Tipo assim, tem pessoas que ela vai devorar o PDF, ela vai aprender, ela é um autodidata. Mas tem pessoas que não conseguem. Ela não consegue fazer se não tiver uma pessoa ali todos os dias mostrando, encaminhando ela, direcionando ela, né? Então, por isso que tem pessoas que consegue aquele método e tem pessoas que não. Porque depende muito de Ou a pessoa cada está se perguntando em casa, tá? E agora, qual mentoria eu vou acreditar? Qual que eu vou comprar?
Mas aí Né? Porque Isso ela fica com essa dúvida agora. fica E aí, com qual? dúvida. Porque às vezes um chamado, o cara coloca lá um chamado top, e você fala, nossa, Agora já vai. aconteceu com a gente. Eu já Agora, eu não, sou a você mestra é a mestra. Eu adoro Adora comprar curso online, né, Lu? Adora. Você assustou com o que eu falei. É, adora. A Lu, você tem um e-book lá? Tenho. Manda, Lu. Ela vai lá e olha, gostei. Porque assim, por exemplo assim, a pessoa tem em casa, ela vê o chamado lá lindo, o maravilhoso. chamado é lindo. Você vai ganhar 50 mil em uma semana. É. Vamos colocar assim, né? Aham. Você vai ganhar 50 mil em uma semana. Daí você olha assim, meu Deus, É 50 disso que eu mil. preciso. É disso que eu tô precisando. Comprei. Agora vai. É. Daí você olha lá, comprou. E agora? Cadê os 50 mil? É. E aí, na área da saúde. Ai, a Lu, eu- quantas vezes ela fez isso? Nossa, na área da saúde, por isso que eu falei assim, nem vou falar, mas deixa pra lá. Falar o que eu pensei. Mas assim, na área da saúde. Deixa comigo. Deixa pra lá. Na área da saúde, muita gente, a gente gosta muito de estudar, né? Sim. Então, e tem muitos cursos, muitos cursos. E às vezes você compra curso que só muda de nome, que você vai comprar lá porque a chamada é bonita, porque a pessoa se posiciona bem para falar, não sei o quê. Quando você vai ver o conteúdo, É tudo igual. Então vamos falar disso. E aí é uma briga. é. Aí é assim, ó. Eu quero estar bem com os mentores, os grandes players de mercado, mas eu também quero estar bem com a nossa audiência. Então, quando eu vou para um encontro de mastermind, de mentoria, como estrategista, e eu sou estrategista de marketing digital. No tempo que começou a pandemia, eu falei, bom, já tem 10 anos que eu estou no digital, vou aproveitar a pandemia para fazer uma faculdade, para eu entender um pouco melhor das estratégias. Então, o que a gente aprende nas estratégias? É como conquistar a sua atenção para você comprar. É como te convencer de você tomar uma decisão imediata. Então, a gente aprende com os gatilhos da persuasão a gerar em você 3 coisas. Na verdade, são 50 gatilhos. Mas eu vou falar de 3 aqui. Remorso, eu perdi. Eu não comprei, todo mundo foi, eu fiquei. É o que gera nas cartas de vendas, né? O segundo ponto que a gente percebe muito é gerar ansiedade. Eu preciso disso. É o último produto. Que aí vem o senso da urgência. E gerar o pertencimento. Eu preciso estar nesse meio. Se eu não comprar, eu vou ficar de fora. E eu sou eu preciso estar à frente junto. Como é que vai ser? Eu vou aparecer no mercado sem isso aí. Então, assim, será porque nem todo mundo está nesse topo? Porque nem todo mundo tem coragem de usar os gatilhos. Eu sofro muito para usar os gatilhos. Porque eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu estou gerando nessa pessoa, que às vezes ela está naquele grupo de não estar pronta, de nem ter conhecimento da sua dor. Eu passei o ano passado, eu dediquei a conhecer os modelos de negócios da Betina, Maria Eduarda, Leandra Guiari, Flávio Augusto, do Léo, que está agora em parceria com o Caio Carneiro, e fui conhecendo, fui entrando, não tem as copies? Opa, eu quero, preencher o formulário, ia para sessões para conhecer os modelos de negócios. Então, assim, em muitos lugares eu chegava e falava, uau, vale a pena. Como eu falei, aprendi ali com o senso do equity, né, de valor, de você reter pessoas com Flávio Augusto. Então, em cada grupo eu aprendi algumas coisas. Mas tem grupo que você dá vontade de denunciar. Porque você fala, como que essa pessoa tem coragem de falar para aquelas pessoas que estavam ali online que elas precisam desse produto, sendo que elas não entendem nem o que é posicionamento no digital, elas não sabem o que é um funil, o que é um lead, a pessoa dizendo, não, é para você sim, é para você. Verdade. Quer dizer, ali a pessoa está fazendo meta financeira. Ela está ali, na verdade, ela está com a ansiedade dela de cobrir a meta dela de venda. Então, a gente precisa ter muito cuidado sobre o vale das decisões. O que é o vale das decisões? Imagina a letra U, certo? Então, aqui tem um input, a entrada dos seus sonhos. E na outra ponta do U tem o output. Estou fazendo um desenho aqui para todo mundo visualizar em casa aí, ou aonde você está assistindo, né? Que casa, né? Na academia, sei lá onde você está assistindo. Visualiza a letra U. Então, de um lado você tem a entrada, do outro lado você tem a saída, input e output. Aqui nesse vale
no meio, quando você está indo para lá, é o processo, é o vale da decisão. Eu vou, eu fico, eu faço mais curso, eu invisto mais, eu não invisto. Será que eu paro a minha carreira, eu estou com 40 anos, eu vou fazer 40 anos, eu peço demissão, eu mudo de nicho. E essa confusão mental, ela gera uma paralisação que o quinto elemento resolve. Como que é a paralisação? Essa confusão mental me gera uma paralisação mental, que gera uma paralisação emocional, que vai afetar o meu corpo físico e vai afetar a minha profissão, o meu financeiro e a minha espiritualidade, que eu vou duvidar. Quem é Deus? Quem é a terra? O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? A pessoa começa a se questionar sobre a sua fé. E aí vai uma dica para você. O maior combustível que você tem é a sua fé. Porque a fé não é sobre ter esperança. A fé é sobre você criar. O que a neurociência ensina é você criar e acreditar e profetizar em algo que você, e é bíblico também, não vê. Eu não estou vendo, mas eu estou agradecendo que eu estou aqui com vocês. Exatamente. Um dia eu disse assim, olha, Gi, eu quero ir lá conhecer. Eu vim conhecer. E depois gerou um convite. Eu estou aqui, eu visualizei isso um dia. Mas aí eu tenho que ter cuidado para que essa visualização também não seja um decreto. Já que a Keila disse que eu tenho que profetizar, eu tenho que criar, a neurociência também falou que se eu criar um quadro de visualização, aquilo vai acontecer. Nem tudo, tem tempo para todas as coisas. Sim. Às vezes você não está preparado para aquilo. Às vezes você não está passando na prova do seu processo. Como que é não passar na prova do processo? É quando eu fico reclamando que eu estou sendo provado. De novo, outra luta. Você voltou de novo com o mesmo problema? Então, mais uma dica legal, e aí já vou parar. A dica quando você está num processo de evolução, principalmente se você está ocupando posição de liderança de pessoas, de transformação, você vai ter a oportunidade de viver experiências várias vezes. Sim. Então, quanto mais eu vivo uma experiência, vamos pegar a receita do bolo. Quanto mais eu faço bolo, daqui a pouco eu já faço o bolo conversando, cantando no olho, mas na receita. Eu já não erro mais o tempo dessa temperatura. Assim em todas as áreas da vida. Então, não é porque você venceu um problema que ele não vai se repetir. Por favor, repita ele agora com mais resiliência, com mais autoridade, com mais estratégia, com mais ferramentas, com mais habilidades. Agora, se você está repetindo o mesmo problema, com a mesma dor, a mesma intensidade de fracasso, aí está errado. Aí você precisa voltar internamente e falar onde é que está errado na minha percepção. E aí vem aquilo lá, primeiro eu percebo, positivo ou negativo, para depois gerar um pensamento, um sentimento, uma palavra e uma ação. Aí dá o fracasso ou o sucesso. Então, muitas vezes a pessoa recebe tudo pelo fracasso. Tudo é ruim, é porque é sem sorte. Não, é seu processo, estude para passar o processo, chame mentores, né? Pega os cursos da minha amiga que ela já comprou os cursos lá, pegue emprestado os cursos, estude. Mas eu acho que a coisa mais saborosa é ter humildade para perguntar. Sim. Para aprender, pedir ajuda e dizer, olha, eu estou aqui com o processo, estou repetindo esse erro, me ajude nisso aqui. Então é sobre isso, né? Os gatilhos que fazem as pessoas a comprar o que não precisa, o que não pode, o que não está na hora, por causa dos gatilhos. E você que é mentor, que está nos assistindo, é importante usar os gatilhos, mas use com responsabilidade, com a sua audiência. Sim. Não, isso é sem dúvida. Ô, Keila, eu queria passar tão rápido, né? Meu Passa, Deus eu do já céu. olhei ali, eu não acredito que já tá acabando. Já tá, Já, já tá tão gostoso. Eu acabei de olhar e eu não quero olhar pra isso. Gabriel, não vale, viu? Eu tô aqui, tá acabando. Ô, Keila, falando sobre os players, né? Como hoje como que você vê esse mercado dos players mais top se juntarem? Assim, tem um cara corajoso, me passou o nome dele agora. Ele subiu no palco ano passado pedindo perdão para uma grande plateia desses eventos grandiosos que tem, dessas conferências. Hoje a gente vê, por exemplo, o Pablo Marçal, que reúne pessoas na plataforma dele aí toda semana, todo dia, sei lá. O Paulo Vieira, que reúne todo mês 10 mil pessoas, né, no presencial. Então, assim, as pessoas estão com sede do presencial muito mais do que em todo o tempo por causa da recessão que teve da pandemia. Então, agora elas querem voltar para o presencial. E quem tem a máquina na mão, o avião vai com maior velocidade.
E quando foi o ano passado, em uma dessas grandes conferências, se não me engano, do 4G, que é um método que tem no mercado, acho que é 4G. É 4G Educação. Isso, exatamente. Um dos palestrantes do ano passado, se quiser, é só ir buscar lá depois, eu posso contribuir com vocês. Ele pediu perdão no palco, dizendo, durante, não sei quantos anos, digamos que 10 anos, eu criei uma escola de retenção de pessoas, vendendo o curso para essas pessoas. Então, vamos lá. Você compra esse curso, agora você vai para esse, agora você vai para esse, agora você vai para esse, e isso se torna um ciclo vicioso, certo? Então, ele olhou e ele percebeu que, ok, as pessoas estavam aprendendo, ok, a empresa dele estava com milhões, mas as pessoas não estavam escalando naquilo que eu falei de formar outras pessoas que também têm escola como a sua, ou projetos como o seu que escale. Então, virou uma máquina de fazer dinheiro. Então, o cuidado que se deve ter, na minha percepção do mercado de hoje, é que essas grandes mentes, as mentes mestras, em seus masterminds luxuosos, né, milionários, que se preocupem sim em escalar as pessoas nas suas inteligências, criar novos ecossistemas a partir do ecossistema deles. Aí sim é formidável. Agora, quando o seu projeto é para reter pessoas sempre dentro da sua mesma tribo, e sempre consumindo e fazendo dívida para ela, parcelando tudo, e ela evoluindo como? Para dentro. Ela está evoluindo ali, mas ela não está se tornando uma referência, que é o meu programa. O que é o programa que eu faço para fechar? É fazer com que todas as pessoas percebam que ela pode ser referência nessa geração, ecoando para gerações futuras. No mínimo detalhe. Você pode sim, na pequena coisa que você sabe, na sua narrativa de vida, nos vales que você passou, transformar isso em uma mensagem que possa ecoar para essa geração e você se tornar uma referência de transformação. Então não é sobre um curso, é sobre uma bandeira, é sobre uma visão, é sobre a gente levantar nessa geração e falar, você também tem valor, você importa, mas você também pode levantar como eu. Exatamente. E não só eu falar, vem pra cá, faz o meu curso, bota dinheiro na minha conta, sabe? Tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu quero aproveitar, se vocês me permitirem, que ela fala sobre o seu projeto. Fala rapidamente sobre o seu projeto, que você faz justamente isso. Você ajuda as pessoas a fazerem esse encontro com ela mesmo, a colocar a sua voz para fora. É muito interessante que isso começa a partir do momento que eu fechei ali, acho que uns 12 anos de carreira como consultora nas empresas, e minha atuação era muito no centro-oeste e norte do país. E eu comecei a ver aqueles grandes empresários desperdiçados. Eles viviam nesse círculo ali. Por exemplo, imagina um empresário que tem uma rede de supermercado. Então, ali ele vai retendo dinheiro, ele vai se tornando milionário, bilionário. E o que ele tem de legado dele para multiplicar? Para transbordar. É como se enchesse esse copo, aí daqui a pouco esse empresário envelhecia, 60 anos, 70 anos, 80 anos, fez a transição, o filho continua na mesma coisa, e parece que eu falava, nossa, mas ele está levando embora tantas coisas preciosas, tantas experiências, tantas vivências. A vida não é sobre experiência? E eu comecei a trabalhar com esse empresário. Lembra que vocês falaram que quando chega na empresa, não é tanto sobre o funcionário, mas é sobre o dono da empresa? Eu trabalhei 12 anos com as equipes e comecei a sentir, eu preciso trabalhar o dono, eu preciso valorizar isso. E aí esse projeto já tem 10 anos, que é o programa Referência Expert, onde eu foco a narrativa, o valor, o legado dessa pessoa para que ela possa ser um destaque nessa geração. Independente se é desde uma pessoa que se acha pequena, vou pegar um exemplo aqui para não diminuir ninguém. Meu pai. Meu pai faleceu há 1 ano e meio, fez a transição dele e eu sofri absurdamente. Eu estava escrevendo o livro dele. Meu pai morava na cidade de 5 mil habitantes, ele fazia uma atividade muito peculiar dele, mas um dia, quem sabe, vocês vão ter acesso a esse livro com os ensinamentos dele, mas muito profundos, muito preciosos. E meu pai partiu, mas ficou o legado. Então é sobre isso, não é sobre o seu nicho, a sua idade, quanto você tem na conta. É sobre a sua experiência que isso pode ecoar e salvar vidas. E só para fechar, quando a gente fala que uma vida importa, é porque você se salvando, você vai salvar milhares de pessoas. Começando da sua casa. Salve sua família, seu filho, seu relacionamento, seu marido, salve a você. Igual no avião, né? Coloca a sua máscara. Ou quando os bombeiros vão lá num acidente, lá de socorrer algum acidente, ele vai
apagar o fogo, mas ele tem que estar protegido. Então, uma vida importa para mim, porque hoje essa mulher que eu cuidei durante 8 anos, hoje ela já tem um instituto, ela já captou muitos recursos, ajuda várias comunidades, está lançando um livro. Quantas vidas ela já alcançou? Então, a minha voz não vai estancar numa pessoa, não vai ser um tanque. Ela vai transbordar por meio daquela pessoa para outras redes que eu não tenho nem conexão. Onde que o Quinto Elemento está chegando? Cada pessoa que assiste aqui vai ecoar, talvez não vai falar o nome do seu elemento, do seu produto, mas a partir do momento que ela transcende, que ela se posiciona do lado de lá e que ela faz o projeto dela acontecer, Sim, uma vida importa. muito. Então é sobre isso, é ser referência nessa geração para ecoar em outras gerações. E isso é feito à mão, que eu performo 21 pessoas por ano na minha mão, e o outro projeto é coletivo, mas também eu não prometo o que eu faço à mão, prometo só um pedacinho. E o outro é o gravado, né? Que é a comunidade, aonde a pessoa entra no processo para aquelas bolhas que eu falei de ativar a mentalidade numa plataforma online com comunidade viva, que é o ME 360. Deixa seu Instagram pro pessoal te procurar lá. Você não gosta muito de aparecer, mas tem que aparecer, né? Então, esse Instagram é uma história, né? Eu fiz toda a minha carreira até há pouco tempo no presencial. E detalhe, impulsionando as pessoas, lançando as pessoas, mas eu falava, não, mas eu fico por aqui. Então, meu Instagram é um Instagram humilde, simples, Keila Figueiredo, oficial. E agora sim a gente chega no momento de fazer um movimento nesse Instagram e dar vida para ele. Eu lembro que eu estava na empresa Record, de televisão aqui em São Paulo, e na mesa estava o presidente da Record, um dos presidentes lá, 4 influenciadores de um lado, 4 do outro e eu. E uma advogada. Um dos influenciadores era o Arthur Aguiar, que naquele momento ele estava na minha companhia, quando eu estava apresentando ele para aquele time. E um beijo para você, Arthur. Quero mandar para ele esse podcast. E aí todo mundo falava, eu sou fulano, eu tenho 5 milhões de seguidores. Aí o outro falava, eu sou fulano, eu tenho 8 milhões de seguidores. Aí chegou a minha vez, eu falei, eu sou aquele, eu tenho 1.000 seguidores. E isso marcou bastante. Então, queridos, tá? Não é sempre sobre seguidores. Exatamente isso que eu ia Mas falar. é importante Não, se posicionar. é muito importante, mas não é sobre ter seguidores, é sobre fazer a diferença. Exatamente. Né? Agora chegou a hora das nossas mensagens. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. Eu não tô sabendo de nada. Também não. A nossa mensagem hoje vai ser diferente. Então diga. A nossa mensagem vai ser única, só que vai começar com uma palavra e vai terminar aqui. Ai, Vocês meu três. Deus, olha essa novidade. Vai começar com a Lu, depois com a Keila, depois com a Gi. É uma mensagem só com as palavras que eu vou falar aqui. Meu Deus, Ai, que Jesus, desafio. Que desafio. Eu adoro pegar ela. Ela gente. só Cadê apronta. você? Eu tô gripada. Ela criou Eu sei. o método dela. Por isso que É o ela método quer. dela. Não, gente, pior que foi de surpresa, né? É porque eu tô aqui pensando... Recebeu inspiração. A Keila falando, falei, vou fazer Ela recebeu aqui. um zap de Deus. Vamos lá, então. Vamos Vamos. começar. É uma mensagem só, viu? Com as palavras. Vou começar com a Lu. Resiliência. Resiliência. Eu posso falar uma frase? Você pode falar o que você quiser. Depois ela vai complementar. Resiliência não é sobre a queda. É sobre você levantar e ser mais forte. Isso é ser resiliente. Transformação. No vale da decisão, você precisa ter a consciência que o seu processo não é sobre uma batalha, e sim sobre uma evolução. A transformação é um meio para que você gere novas causas e tenha novos efeitos. Se você quer efeitos positivos, gere causas positivas. E as causas, elas acontecem no processo de transformação. Para isso tem que ter a resiliência. É isso. Sucesso. Para ela foi o mais fácil. O que é sucesso para você, né? O que é sucesso para você? No meu caso, sucesso para mim é estar com a minha família, é estar com a minha filha, é ver o outro também prosperando. Então, a resiliência e a transformação junto, ele nos traz o sucesso para aquilo que a gente busca. Exatamente.
Gostei, vou fazer sempre com vocês. Então, gratidão, Keila, gratidão, meninas, por todo. Isso a gente vai ter outros encontros, Sim, total certeza, sim. porque você Maravilhosa. é maravilhosa, você contribuiu muito. Glória a Deus. É muito legal isso. É sobre o que a gente começou falando, sobre as mulheres serem unidas e compartilhar o sucesso e dividir as experiências, né? Eu quero deixar um convite aqui para vocês. Hoje nós temos 3 formas das pessoas de gerar o equity, né, de valor, que são as pessoas. Então, uma forma é um podcast que nós vamos lançar em junho. E eu não consigo ainda falar a data, mas eu quero levar vocês como modelo de negócios para mulheres, ou eu creio que para mulheres, que desejem montar um ecossistema com mulher. Eu acho que Olha, modelar o negócio de vocês, que não é apenas um podcast, vai ser bem interessante. Eu posso até colaborar nesse ecossistema, se preciso for, e a gente levar isso para uma mesa para debater o negócio. com certeza. Uau. E para quem está nos assistindo, Gratidão. e para quem está nos assistindo, nós temos uma comunidade que é monetizada, que é paga, né? Que você tinha comentado, mas nós temos uma gratuita. Então segue no Instagram que em breve nós vamos abrir de novo, porque está fechado, a gente vai abrir novamente para quem quiser começar a chegar e se envolver e conectar pessoas grandes, pessoas que já têm sucesso, que têm transformação, vocês serão bem-vindos, né? E aqui também com vocês, né? Não Isso, perder aqui o tem ritmo. muita parceria, gente. Isso vai longe, né? Amém. E você não vai falar nada? Eu já falei pra vocês. Ai, Aqui, ai. ó. Minha mensagem. E obrigada pelo chá. Tava Né? delícia. Só eu, né? Fui privilegiada. Tá vendo? Então, gratidão todo mundo. Beijo. Gratidão, gente. Beijo com Até. Deus. Tchau. Tchau.